Olá pessoal, tudo bom? Esse é o Célico, canal que não era pra existir, eu sou Yuri Correia e hoje eu trouxe aqui comigo uma convidada. Hoje a gente vai falar de X-Men, Fênix Negra, e eu fui assistir o filme numa sessão de pré-estreia, eu levei comigo a minha amiga Jaqueline, e a gente saiu batendo um papo assim super legal sobre o filme, e o problema é que agora eu não consigo mais falar desta porcaria sem ser com essa garota do lado, porque o papo é junto, não tem como separar. Então eu trouxe ela aqui junto pro vídeo de hoje e a nossa crítica hoje vai ser com a coautoria da Jaqueline Marques. All those moments will be lost in time. Tô puta, né? Dominarei esta terra! É sério isso aqui é sério, é trabalho. Ok, então, normalmente eu começo fazendo uma sinopse do filme do qual eu vou falar, mas o problema é que eu tô tendo dificuldade de elaborar uma sinopse de X-Men Fênix Negra, então eu pedi pra minha amiga Jaque improvisar uma. Jaque, sobre o que é X-Men Fênix Negra? Porque ele tá no título, né? X-Men e Fênix Negra. Você supõe que vai ser um filme sobre os X-Men e que vai ter como plot principal a Fênix Negra. De fato, a Fênix Negra é o centro do filme. Exato. Isso não tem dúvida. Mas os X-Men ficaram meio de lado. O que aconteceu com os X-Men? Você viu os X-Men? Uma coisa assim, meio Mercúrio. O Mercúrio passou correndo, né? Era sobre a Jean, né? Uhum. Era pra ser sobre o filme da Jean, a ascensão da Fênix, quando realmente a Fênix se manifesta. Foi sobre desperdiçar uma bela de uma história que poderia ter realmente circulado em torno de mulheres, e mulheres fortes e com poderes, mas eles desperdiçaram isso. Vamos lembrar que então esse aqui é o 7º filme do grupo X-Men, né? Sem contar os 3 filmes que foram feitos do Wolverine, os 2 do Deadpool, mais o seriado Legion, e ele vem pra fechar então todo esse universo agora que a Marvel foi comprada pela Disney e a Disney pretende reiniciar o universo X-Men dentro do MCU, né? E lembrando também que o arco da Fênix Negra já foi contado nos filmes dos X-Men, no X-Men 3, o confronto final. Então ele é adaptado aqui de novo pelo mesmo cara inclusive que adaptou aquele filme, o Simon Kinberg. Que é mais louco ainda isso. Pois é, e que é um roteirista recorrente, ele escreveu o confronto final, ajudou a escrever Primeira Classe, ajudou a escrever o Dias de um Futuro Esquecido, escreveu também o Apocalipse e volta aqui como roteirista e agora como diretor do X-Men Fênix Negra. O Simon Kinberg, ele entra substituindo o Bryan Singer, que era o diretor do X-Men 1, 2, Dias de um Futuro Esquecido e do Apocalipse, e que foi acusado de assédio sexual naquelas ondas do Me Too que rolou no ano passado, e então ele tá afastado, exilado de Hollywood, como é muito correto que aconteça. E o Simon Kinberg então assumiu aí a direção do filme. Resumindo assim, tentando tirar um extrato, uma coisinha, assim, algo que faça sentido ali. Em sumo daquela trama, e os X-Men vão fazer uma missão no espaço e ela entra em contato com uma força cósmica e isso destrava um monte de poderes que ela tinha dentro dela e ela passa a não conseguir controlar muito bem aquilo ali. Daí no meio dessa história tem uma alienígena metamorfa que se transforma em outras pessoas, que quer usar os poderes, eu não entendi muito bem como ela quer usar os poderes da Jean Grey, que ela adquiriu agora, destruir a Terra e repovoar com o planeta dela. Foi mais ou menos o que eu entendi. Talvez seja isso. Talvez. Ela não explica muito bem. Não tenho certeza. Ela não é muito de explicar as coisas, não. Ela só faz. Exatamente, ela é meio. Eu gostei dela, ela é prática, ela vai lá e faz. Exato. Exatamente, ela chegou ali. Quem faz ela é a Jessica Chastain. Que é maravilhosa. E muito apropriada, que a Jessica Chastain é conhecidíssima por ser uma das grandes vozes do feminismo dentro de Hollywood. Ela é extremamente militante nesse sentido dentro do Twitter. Só o que me leva a pensar que não faz sentido nenhum que ela tenha. Quando agora ela veio pro Brasil divulgar o filme, ela foi no programa do Danilo Gentili. A assessoria da Jessica Chastain tá fazendo um trabalho horrível. Me contrata, eu sou assessora, a Jaque também pode fazer assessoria. Não vamos citar. Enfim. Tem coisas ruins suficientes para falar do filme. Mas faz sentido que a Jessica Chastain
esteja no filme. E afinal, é sim o primeiro filme dos X-Men que tem uma protagonista mulher, porque afinal, todos os filmes do universo X-Men têm um protagonista homem. Exato. Inclusive o seriado Legion é protagonizado por um homem também. Isso poderia ser uma coisa muito legal, né? A gente ter uma protagonista mulher e um personagem muito forte, porque sim, a Jean Grey, ela é muito forte, acima da média de todos os outros X-Men. E aí tu pega um personagem desses, embora a história dela realmente seja trágica, porque a Fênix, ela é uma entidade, um poder absurdo que tu teria que ter um controle também, né? Mas eles pegam essa personagem e, em vez de dar profundidade nisso, aquilo passa, aquele sofrimento, aquela trajetória dela ali passa de uma maneira tão superficial e tão... Tu não consegue te conectar. Tu não consegue te identificar como mulher, por exemplo, naquilo ali. É muito... Snap my fingers. E aí eles também usam esse fundo do feminismo, né, que eles tentam emborcar ali no meio da coisa, de uma forma muito superficial. Não faz sentido porque são duas mulheres no final, depois, lutando entre si, e aí, oi, cadê o feminismo? Sabe? Perde todo o sentido da coisa. Não só as duas, né? Se tu perceber, o filme coloca todas as mulheres do filme umas contra as outras, porque Exato. a Tempestade fica contra a Jean Grey, a Vuk, que é a Jessica Chastain, ali contra as outras, a Mística contra a Jean Grey contra todo mundo. Então nenhuma mulher termina conciliada, o que é engraçado, porque não vamos dar nenhum spoiler assim grande do filme. Eu acho que tem que dizer que contei um pouco de spoiler. Contém leves. Leves tendências a spoiler. Exato. Nós insinuamos vários spoilers. Mas os homens do filme acabam todos em camaradagem. Todos amigos. Inclusive aqueles que não fazem sentido serem camaradas. Não é pra ter spoiler? Não é pra ter spoiler, mas... Ah, tá. Mas tu lembra, né, do como é que acaba Sim. o filme, né? Tem personagens ali que tem uma amizade meio forçada, assim, né? Nossa, vai indo o filme e tal, e a Mística, ela tá incomodada com a situação, ela tá incomodada com tudo que tá acontecendo, ela tá incomodada com o Xavier. E aí ela tem uma fala que é uma fala muito explícita, não seria X-Men, seria X-Woman, né? Exatamente. E não faz sentido dentro do... É tipo assim, vou botar aqui um grito de guerra feminista e vocês vão entender todo o contexto desse filme. E não é assim. É superficial, tipo, tira toda a credibilidade daquele discurso que devia de ter uma credibilidade. Porque sim, porque é uma protagonista feminina, tem outras mulheres ali em jogo. Perde todo o sentido aquilo. É uma fala vazia. Não, você percebe que realmente é o Simon Kinberg que escreveu o roteiro, se trata de um homem escrevendo sobre mulheres, sobre feminismo. Porque eu acho que, por exemplo, quando ele não tá tentando ser feminista, ele é mais feminista do que... Ele tem um discurso mais feminista do que quando ele tá fazendo um esforço pra isso. Por exemplo, quando a Vuk, a vilã do filme, fala pra Jean que as pessoas que tentam te controlar, tentaram controlar e estigmatizar as tuas emoções, os teus sentimentos, pra que tu se sentisse mal sobre isso. Ela tá falando literalmente do que eles fizeram com ela, mas no simbolismo, isso conversa mais com o que acontece com as mulheres e os homens na sociedade, nas relações, do que a Mística ir lá e falar que a gente tinha que mudar o nome pra X-Woman. Mulheres estão constantemente sendo convidadas a não manifestar suas emoções, ou quando manifestam suas emoções, elas são consideradas fracas, e ela fala sobre isso, né? Manifestou tua emoção, tu botou tudo pra fora, tu é considerada uma pessoa fraca. E na verdade, a tua emoção é o que te faz forte. E isso também é um discurso que vem, e isso é uma verdade mundial, Exatamente. é uma verdade nossa. E aí, quando ela fala sobre quem tá tentando controlar, é nitidamente um homem, e a gente sabe disso, né? E ela traz isso muito. E eu acho que funciona melhor o discurso aí. Aí eu consigo comprar. Só que eu acho que ainda assim o filme sabota esse discurso depois. E ele sabota ele por dois motivos, eu acho, pra mim, principalmente, que é o seguinte. Primeiro que ele vem de uma personagem que é a vilã do filme. Outra, que a Vuk é uma personagem sem personalidade. Ela chega com aquele ar misterioso, com uma fala calma. Jessica Chastain, né, investe numa fala pausada e calma pra dar autoridade e poder pra ela. E a gente fica esperando aonde que essa personagem vai chegar, né? O que ela vai revelar pra gente. E o que ela revela é que ela não é nada, que ela realmente era só aquilo que ela tava mostrando. Eles tentam colocar várias coisas com relação às emoções dela pra poder justificar quando ela liberta o
poder, né? Porque depois que ela sofreu aquela explosão ali no espaço, desde a hora que ela segura a explosão, tu vê que o quanto ela é forte, né? E aí quando ela liberta aquelas barreiras ali que ela tinha, eles colocam o passado dela, que é pra justificar algumas atitudes. E ok, eu posso comprar aquilo, porque eu imagino que uma pessoa com a magnitude do poder que ela sempre teve, sem o entendimento daquele poder, sem desde pequena poder lidar com aquilo de uma maneira correta e, na verdade, desde pequena sendo limitada. Porque o que acontece mesmo é que o Xavier, ele nunca trabalhou o poder dela. Ele limitou o poder e trabalhou numa superfície só, assim, né? Ele nunca trabalhou a magnitude daquilo ali. E é isso, ela é controlada. E eu acho que é esse que era era uma metáfora pronta. Era uma metáfora pronta. Que era a coisa que devia ter sido trabalhada. Exato. E parece que o filme tá tentando encontrar outras metáforas pra explorar essa questão dela, mas ela em si é a metáfora pronta. Os poderes dela foram reprimidos por um homem que, em vez de tentar lidar com o que ela podia ser, preferiu esconder dela mesma quem ela era. Eu não entrei no sofrimento dela. Eu vi ela sentada num beco chorando. Porque quem é a Jean Grey, entendeu? Você termina o filme e você pergunta quem é a Jean Grey, quem é a personagem. Você sabe que ela é uma mulher, uma jovem, que tá tendo problemas com o poder dela, com o potencial dela, seja o que for a metáfora que esteja significando ali. Mas é isso que você sabe sobre ela. Jean? Jean! Se você quiser ver em casa, entendeu? Eu já vou mais além. Vou dizer que se você quer finalizar a franquia, dá pra tranquilo parar de ver no Dias de um Futuro Esquecido. Pode ser também, talvez. Que até o Apocalipse, que eu gosto, não é um filme que acrescenta muito mais ao universo, sabe? Ele só é um epílogo, só uma sobrevida ali. Isso é uma coisa legal de se dizer. Esse filme da Fênix Negra não acrescenta absolutamente nada ao universo. Ele pega a personagem da Fênix Negra e esse arco todo, não desenvolve e fica ali tipo, olha só que legal essa personagem que gera cenas de ação muito legais e a gente não sabe o que fazer com ela. Exato, ela é super poderosa, daí o que a gente faz com ela? Faz Aí, umas cenas de ação, coisa aqui. E por ser uma continuação meio que direta do X-Men Apocalipse, em retrospectiva, o X-Men Apocalipse já não é um grande filme, é um filme bom, mas também não é bom como os outros eram, ele enfraquece ainda mais o X-Men Apocalipse porque ele não dá fechamento ao X-Men Apocalipse. Ele meio que se cola no X-Men Apocalipse e faz os dois virarem um grande pacote de nada que não adianta pra nada. E aí também outro questionamento, daí o filme vem e fala, tá muito explícito, tá? Não é nada que eu tô inventando, tá muito explícito que eles estão tentando trazer uma coisa de feminismo numa época que a gente tá falando sobre isso, e aí me parece até um pouco oportunista isso, mas eles simplesmente não aproveitam as outras mulheres X-Men, isso também pra mim é desperdiçar, isso é problemático. E as mulheres que têm uma interpretação ali que é a Fênix e a Vulk, né? Uhum. Que eu não sei bem se é uma mulher, né? Eu também não entendi. Se ela só assumiu o corpo de uma mulher. Um corpo de uma mulher e na verdade é um homem, enfim, não sei. Eles colocam as duas em conflito e uma manipulando a outra, né? Essa Fênix, ela é manipulada, a Jean, né? Ela é manipulada por um homem, que é o Xavier, de uma certa maneira, e é manipulada por uma mulher, que é a Vulk. Não vai pra lugar nenhum, sabe? É só pra dizer, nós manipulamos e estamos aqui pela entrelinha um discurso feminista que não funciona, é um discurso vazio. Vale a gente ressaltar aqui que também essa coisa a gente tá trazendo pra um lado do movimento social, mesmo que não tivesse explícito no filme. Os X-Men, eles são historicamente ligados, eles foram criados nos quadrinhos para representar minorias sociais e movimentos e reivindicações dessas minorias que estavam feitas na época, lá nos anos 60, 70. E obviamente os filmes sempre carregaram esse discurso, aliás, assim como acontece aqui no X-Men Fênix Negra, nunca foi sutil, sempre foi dito e explícito. É descarado. É descarado, sempre foi, seja o movimento LGBT, seja o movimento negro, seja o movimento feminista, por direitos, sempre esteve lá esse discurso quando os X-Men iam, por exemplo, lá falar com o presidente, exigir os direitos deles, exigir que não fossem tratados como criminosos, que eles pudessem exercer quem eles eram livremente, né? Ou que não se fosse inventada uma cura pra eles, lembra? Exato, porque afinal não estamos doentes, né? Só somos assim. Sempre teve esse discurso. Isso. Mas é um discurso que tu comprava, que fazia sentido. Sim. E aí, quando tu traz esse discurso, que é também uma causa muito importante, pela primeira vez se trabalhando realmente a questão do feminismo, Da e mulher, porque né? da mulher, que
tá em voga, a gente sabe, trabalhando de uma maneira correta, ele teria funcionado muito melhor. O erro do filme, como eu enxergo, não é nem na falha dele de tentar falar sobre o assunto. Ele falha como filme, eu acho. Exato, é isso. Ele fala como obra de arte, como obra narrativa. Porque eu acho que essa falta de conexão, ela vai não só com a Jean Grey, eu acho que é com todos os personagens. Com todos, é. Porque o Simon Kinberg, pra mim, ele tenta trazer esse tom, tentando se distanciar dos outros filmes dos X-Men, que são coloridos e divertidos, ele tenta trazer um tom super sombrio pra esse filme, super apático. Stay out of my way. I'm sorry for what she did, but I can't let you go in there. You're always sorry, Charles, and there's always a speech. But nobody cares anymore. Ele tem essa mania de filmar as coisas fechadas e achar que isso vai, por si só, vai dar uma sensação de intimidade com os personagens. Ele filma, né, com a câmera na mão, o rosto deles, assim, tipo, olha só como a gente tá próximo desses personagens e tal. Não, amigo, eu só não tô conseguindo ver todo o resto do cenário. Se por um lado tu tem ali o Michael Fassbender e o James McAvoy. Toda vez que falar o nome dele, eu vou bater palma. Se você tem o Michael Fassbender, o James Thanks a lot. McAvoy, a Jessica Chastain, que são atores muito bons, e daí quando tu vê eles de perto, tu realmente consegue ver que eles estão fazendo um esforço pra tirar a leite de pedra ali. Ao mesmo tempo você também tem close na cara do Ty Sheridan e da Sophie Turner, que são atores que eu gosto, que eu acho que fazem um bom trabalho, mas que tem personagens horríveis na mão pra fazer nada. E daí tu vê eles ali com atores jovens que são, não sabendo o que fazer com os personagens. A Sophie Turner, coitada, só faz cara de sofrida. E o Ty Sheridan, que é um ator que eu acho que é um jovem ator promissor pra caramba, desde que ele veio de filmes de drama como o Mud, com o Matt McConaughey, e o Árvore da Vida, quando ele era bem pequeno, que eu acho que ele é um ator super promissor, ele tá no Jogador Número 1 também. Sim. Aqui, o guri já tem um óculos na cara o filme todo, que já tira uma expressão de olhar, dele. né? E daí que dá pra ele um personagem que não tem nada que fazer, ele só faz bem isso o filme todo. Porque ele tem uns beição, ele só faz bem isso o filme todo. Porque é o que eles estão tentando o tempo todo com a Fênix ali, né? Com a Jean. E ele, em volta dela, naquele desespero dele em volta dela, ele não consegue transmitir pra ti o sofrimento que talvez ele realmente teria, um sofrimento ali. We're in space missions now. Cool. Let's go. A pessoa que vai fazer a trilha sonora do filme é o Hans Zimmer, não é o John Ottman, que fez a trilha dos outros, não é o Henry Jackman, que fez a trilha do Primeira Classe, que é super animada. E o Hans Zimmer é um cara que traz sempre trilhas melancólicas, pesadas, sombrias. Juntou os dois ali e fizeram um filme que realmente tem até transições de cenas de ação, e dentro das cenas de ação que a música é bem melancólica, ela não é agitada, né? Ela é super triste e tal. Eu acho que eles quiseram trazer realmente esse tom, um tom mais sombrio, assim, pra as coisas. Tanto é que alguns personagens que são icônicos de alívio cômico, né? Uhum. Que a gente teria aí o Mercúrio, alguns outros. Eles se perdem nesse caminho aí, eles não participam dessa narrativa. O Mercúrio, por exemplo, que a gente tá acostumado, que pelo menos tem uma cena sempre que ele rouba o filme. Ele é um coadjuvante que tá ali no cantinho. E eu acho que eu fico até aliviado por causa disso, porque ele não ia ter espaço nesse filme pra fazer piada. Ia ser muito estranho também, eu acho. E ele ia destoar completamente. O próprio Noturno, que também era um personagem que tinha um alívio cômico, aqui vira um jovem revoltado, que a gente vê lá mais pro clímax do filme, ele se revoltando. É verdade. Um adolescente rebelde, assim. Exato, cheio de raiva. A gente não entende de onde saiu essa raiva dele, porque a gente não acompanhou um desenvolvimento que justificasse essa rebeldia toda. Mas eu acho que pra mim, Jaque, o personagem que mais incomoda não é a Jean Grey, não é a Vulcan. O personagem pra mim mais mutilado desse filme é o Magneto. Que acho que desde o Apocalipse já tinha uma coisa que me incomodava, que é aquela história que eles inventaram dele ter uma mulher e uma filha. Elas foram claramente introduzidas na história só pra ele perder elas e ser jogado pra dentro da trama de novo, né? E aqui, de novo, ele só entra na trama porque ele
perde alguém que ele gostava. E isso, o que isso me diz? O que isso te diz sobre o Magneto? Pra mim, me diz que o Magneto ele não consegue ter motivação pra fazer as coisas, a não ser que ele sofra uma perda pessoal. Ele sofra uma tragédia. Ele é um personagem, assim como o Mercúrio, são personagens que eu gosto que eles participem da coisa, mas ele realmente, assim, quando tu olha o contexto que ele volta, né, é mais uma vez um contexto realmente disso, de perder alguma coisa que é dele, que ele considera que seja dele. Ele sempre foi pra gente um mutante, né, que militava pelos mutantes, assim como o Xavier, só que com uma ideologia diferente do Xavier. Exato. Ele não é o vilão, mas ele tem uma ideologia muito diferente do Xavier. E aqui não parece que ele tem essa ligação política, por mais que a gente veja ele numa comunidade que obviamente ele construiu e que ele tá ajudando a preservar. Exatamente. Tu sempre vê ele envolvido com essas questões políticas, mas parece que ele não que não é aquilo que motiva ele. E é até estranho, porque numa cena antes, ele tá conversando com a Jean Grey e ele diz pra ela que não faz sentido viver pela vingança, pela vontade de se vingar, de matar outras pessoas por causa disso. E na cena seguinte ele faz exatamente o que ele disse pra ela não fazer. Ele perde alguém e ele vai lá atrás da outra por vingança. Eu não sei, tá? Eu não sinto isso. Eu nunca senti isso nos desenvolvimentos do filme. Essa pessoa que ele perde fosse uma pessoa que motivasse o suficiente ele a largar aquela comunidade que tu vê nitidamente que é muito importante pra ele aquela comunidade que ele tá. Não acho que seria uma... Não é que nem perder uma filha e uma mulher, tá? E ele tá ali fazendo esse discurso sobre a vingança e tá tudo bem. E ele tá um pouco preocupado com a Jean, porque tá ali com sangue, tá, e tal. Só que tu vê nitidamente que o que é importante pra ele naquele momento é viver naquele lugar, isolado, sem se meter com nada de treta. Te mostram que ele tá ali naquele lugar e aquilo é mais importante pra ele. Ele tá há pelo menos 10 anos sem ver essa gente, sem ver os X-Men. Cagando pra ele. Vivendo a vida dele. Tu passa 10 anos construindo uma comunidade. Longe, numa ilha no fim do mundo, e daí daqui a pouco aparece o teu amigo antigo e diz, nem sabe, fulaninha brigou com o ciclaninho. E tu não sai correndo, tu não larga a tua vida que tu passou os últimos 10 anos. Tipo assim, falou, valeu, tchau. Não, tu fala, foda, man. Quer um chá, quer uma coisa, pra te acalmar. Quer ficar aqui com a gente? Quer ficar aqui com a gente, chega aqui. Mas não vai, é que eles mostram a importância dele estar naquele lugar. E aí, do nada, ele, tipo, vou me rebelar disso aqui, vou largar isso aqui que eu tenho. Não faz sentido. Vou arriscar tudo que eu construí. Inclusive, ele fala, porque ele vai arriscar tudo que ele construiu nos últimos 10 anos, que é mais outro agravante pra essa decisão dele. E aí tu vê que ele tá tentando proteger aquela comunidade, e aquilo tu vê, ele usa o poder dele pra proteger aquela comunidade, Tu vê que as construções da comunidade são todas de metal, provavelmente... Baseado no poder daquele cara. Provavelmente foi ele que construiu tudo com os poderes dele. Ele larga aquilo tudo e, óbvio que pra poder continuar o filme com ele, teria que ele largar aquilo tudo, só que não existe motivação forte o suficiente pra que isso aconteça. Aí que tá, e daí parece que eles não entendem o Magneto, porque há 2 filmes que o Simon Kinberg tá precisando inventar. Parece que a cada 10 anos o Magneto precisa de um baque pra poder voltar a falar com os X-Men, ou brigar com os X-Men no caso, né? Exato. Só tem que acontecer uma coisa muito horrível pra mim, aí eu vou lá e brigo com vocês. Aí acontece outra coisa, eu vou lá e volto. Que homem sofrido, gente. Eles não lembram que o cara passou a juventude toda dele na mão dos nazistas, sendo torturado pra explorar os poderes. Isso era motivação suficiente pra vida toda. Não precisava perder mais ninguém. Exato. Como sempre foi nos X-Men na trilogia original, a motivação do Magneto sempre foi o fato dele ter sido torturado pelos nazistas quando era jovem. E a exploração do poder dele. Exatamente, que é o que levou ele a ficar tão contra os humanos. Ele sabe que a força ideológica dele, ele não querer negociar com os humanos, ele bateu o pé e dizer, não, eu quero meus direitos agora. Não vamos negociar, vamos falar com o presidente, vamos fazer uma votação. Não, eu quero agora. Porque ele sabe que no momento que você dá uma brecha, os caras viram nazista e te levam para um campo de concentração. É aquela velha história que é o que no desenho, nas HQs, nos filmes, sempre foi. Os humanos temem, a gente teme, porque a gente não tem controle. Daí, então, em vez da gente se aliar, o que a gente faz? A gente combate.
a gente explora, a gente usa. Esse é o Magneto, entendeu? Ele entende isso, que os humanos estão explorando. Nunca precisa. É isso que me incomoda. Nunca. O Magneto, ele é um personagem que sempre chamou a atenção e sempre teve um peso, porque ele nunca precisou levar pro lado pessoal. Ele sempre foi político, ele sempre se preocupou com a classe mutante, apesar dos métodos vilanescos dele. E eu vou até te lembrar do X-Men 3, o confronto final. Ele que é muito. Eu gosto de lembrar das coisas. Assim, eu gosto de lembrar das coisas. Porque tem um momento que eu acho que fala muito sobre o Magneto. O Magneto vai resgatar a Mística. E ela tá presa num caminhão. E daí um dos guardas lança a cura na Mística e ela vira humana. Ela tá deitada no chão, ela vira humana assim. E ele foi lá pra resgatar ela. No momento que ela vira humana, ele diz: não, ela não é mais uma de nós. Ela ficou pra trás. You saved me. I'm sorry, my dear. You're not one of us anymore. Ali deixa claro que o Magneto, ele é movido pela causa mutante, olha só. Eu não tô aqui pela amizade, pela minha relação pessoal contigo. Eu tô aqui pela causa mutante. Tu não é mais uma mutante, tu vai ficar aí. Deixa eu ver se eu me lembro de alguma coisa boa pra falar do filme que a gente não pode só falar. Eu falei que tem cenas de ação boas. Tipo uma. Tem aquela que eles estão tentando atravessar a rua. Tem aquela que eles estão tentando atravessar a rua que é muito boa. Exato. Percebe que o maior inimigo dos X-Men são trânsitos pesados. Enfim, tem o clímax. Anticlímax. Grande anticlímax. Vou apontar pra baixo, inclusive. O grande anticlímax. Você assistiu 1h40, ele tinha 1h30 de filme de desenvolvimento, de promessa, de promessa. Eu acho que é isso. É uma promessa só, né? A gente tem em todos os momentos promessas de coisas que podem vir a acontecer. E aí tu vai dando crédito, tu vai dizendo, vou acreditar que lá na frente vai ter um desfecho, vai ter um desfecho interessante, porque tu vai te preparando pra aquilo. O público tá esperando um desfecho. E o desfecho que acontece é um desfecho que não existe nada ali de importante. Ele pode passar a impressão assim no começo que ele vai ser um filme muito legal, mas ele realmente não é. Ele não te entrega o que tu tá esperando. E não é. Eu sabe que eu tenho esse problema, tipo, muitas vezes a gente entra no cinema com uma expectativa do filme. E a gente muito tem que ter essa humildade de aprender a gostar do filme ou desgostar dele pelo que ele quer ser. Mas não é esse o caso. O caso é que o filme, durante o filme, ele te promete que ele vai ser uma coisa e ele te cria essa expectativa, ele faz com que tu queira prestar atenção em certos personagens, essas coisas, e ele realmente não amarra, ele fica com preguiça ou com medo de finalizar o filme. Obrigada por ter me convidado pra falar mal dos X-Men. Nunca achei que ia dizer isso, mas nossa. Eu precisava falar pras pessoas o que eu senti. Talvez nem consiga expressar. Porque era pai. Vai ver, esse era o propósito do filme. Ele achou que a comunidade LGBT, feminista, movimento negro, tá muito separada. Vai ver, eles pensaram, vamos fazer um filme ruim que é pra motivar essa gente. Pra unir essa gente. Alguma coisa vai unir essa gente. Pra unir no ódio. Eu acho que foi isso. Olha, Simon Kinberg, se você fez isso, você é um gênio. É um brinde pra você. Um brinde de chimarrão. Um brinde de chimarrão. Nem pode encerrar por aqui. Eu acho com um brinde de chimarrão. Nunca achei que ia encerrar um vídeo com um brinde de chimarrão.